Dai assistiu a minha live de ontem que falava sobre prospecção de clientes, de captação de clientes e falava de prospecção informal, né? E aí ela contou para mim, quem viu o post de hoje, ela fez um depoimento muito bacana, contando de toda a experiência dela. E aí ela colocou que fez prospecção lá no elevador da casa dela. Olha só, um vizinho de bloco estava em mudança. E aí, com você, ele me falou que faz doce. Aí eu falei que era nutricionista e que fazia os documentos exigidos pela vigilância sanitária e ele pegou meu contato. Olha que coisa mais fantástica, tá vendo? Essa chegada, né, desse novo momento que a gente viveu desde março, fez com que as pessoas, com que aumentasse a conscientização das pessoas a nível de higiene, de cuidados práticos na manipulação dos alimentos, de higiene das bancadas, de higiene das mesas, de higiene pessoal. Ficou mais fácil da gente abordar. Então, nós estamos vivendo um momento agora que é muito, muito propício para que a gente faça a prospecção de clientes para quem quer ser consultora e que também para que a gente faça treinamentos e implantação das boas práticas para quem já é da UAN e está numa cozinha e sentiu alguma dificuldade na hora de implantar essas boas práticas. E aí eu pensei, bom, já que a gente está falando, né, porque na verdade foi surgindo, eu nem ia falar muito de vendas e de captação e prospecção, mas depois daquele dia da nossa live que vocês pediram, né, para eu falar mais sobre isso, eu achei que seria interessante a gente falar hoje um pouquinho sobre funil de vendas. Por que que eu achei isso tão propício para esse momento? Ora, já que a gente está falando de que técnicas de vendas, de prospecção é importante até para quem é de UAN, imagine para quem está querendo montar a sua própria consultoria, como é o caso da Dai, que já está prospectando, só a partir daquela live de ontem, já saiu para prospectar aí, saiu não, já prospectou aí no elevador, já conseguiu mandar uns recadinhos para a pessoa que ela conhece, já conseguiu agendar até visita. Pensa bem, o tanto que o mercado está propício para isso. Basta a gente aprender a usar as ferramentas que a gente tem nas mãos. Mas para a gente usar essas ferramentas, é importante também a gente entender melhor o mercado. O mercado está propício sim, mas a gente tem que entender que existe um funil de vendas que vai levar as pessoas a comprarem o nosso serviço. Então, o funil de vendas não é uma coisa nova, já existe há muito tempo, principalmente no marketing, mas ele está sendo muito falado agora porque fica muito fácil da gente entender como é que acontece esse funil de vendas. E quando a gente entende isso, a gente também fica mais tranquila com relação à quantidade de pessoas que a gente precisa prospectar, a quantidade de nãos que a gente vai levar. Então, quando a gente entende o funil, tudo isso vai ficar mais fácil. E para começar a falar de funil, funil é uma jornada. É uma jornada que o nosso cliente entra nela até que ele esteja pronto para comprar da gente. Então, eu costumo falar que é uma trajetória mesmo, que o nosso cliente entra e até que ele chegue ali na boquinha do funil e é onde ele vai comprar da gente. Olha só, oi Nutri Autêntica, que é a Lua, que ela pede para ser chamada de Lua, seja bem-vinda, querida. Parabéns pelas suas lives, estão sempre muito lindas, muito pertinentes, gosto muito, me identifico muito, muito com você. Parabéns, viu, Lua? Então, gente, voltando lá no nosso funil. Quando a gente vai sair para prospectar clientes ou quando a gente também é contratada para trabalhar dentro de uma UAN, por exemplo, o que acontece? A gente acha que todo mundo está pronto para comprar e que quem não comprou da gente o produto, ou para quem não comprou a ideia da segurança de alimentos, é porque não está valorizando o serviço. Você já ouviu falar disso? Quantas vezes você fala, nossa, mas eu fui lá, fiz a prospecção, a pessoa não quis nem me ouvir falar. Outros, a pessoa até me ouviu, mas não estava nem aí para mim.
não valorizou meu trabalho, me ofereceu um valor tão irrisório. E, gente, eu tenho que falar para vocês, quando a gente pensa em funil, a gente entende, pensa como é que funciona um funil. Olha só, vamos dividir, pensa aí na imagem do funil e divide o funil em 3 partes. A primeira parte é aquela parte que está lá em cima, a maior parte. Depois vem o meio do funil e depois vem a boquinha do funil. Então pense naquela maior parte ali do funil de vendas, o quanto aquilo é largo. Deixa eu ver só o que a Lua falou. Ah, que linda, obrigada, eu também. Então, gente, pensem nisso. Você tem ali esse funil dividido em 3 partes e aí você tem uma parte bem grande lá em cima, bem larga. O que acontece com essa parte? Ali está a maioria dos nossos clientes. A grande maioria dos nossos clientes está lá em cima. Pensem bem, você tem lá em cima um montão de gente, um montão de cliente, porque pensa em todo mundo que manipula alimentos. Pense em todas as churrascarias da sua cidade, em todos os lugares que vendem açaí, em todas as panificadoras, em todos os supermercados, em todos os hotéis, em todas as pousadas, em todo lugar que fabrica alimentos, todos esses, como a Dai hoje fez, essa indústria caseira e de doce, de pão de queijo, de sanduíche, pensa nas lanchonetes, nas cafeterias, você não para de pensar. Se a gente começar a enumerar, você não vai parar. Aí, porque aí você vai lembrar das escolas, você vai lembrar dos hospitais, você vai lembrar de indústrias pequenas e grandes, você vai lembrar ali da feira, você vai lembrar do mercado, você vai lembrar de uma casa de frutas, você vai lembrar de um açougue e você vai lembrando sem parar. Por que tudo isso você vai lembrando, gente? Porque todos esses são nossos clientes. Todo mundo pode ser nosso cliente. Por quê? Até transportadora, eu já trabalhei para transportadora de alimentos. Então, todo mundo que de um jeito ou de outro põe a mão no alimento, mas não precisa de ser diretamente não, igual a transportadora, ela só transporta. Um atacadista, eu já trabalhei para atacadistas também, já fiz manual de boas práticas para atacadistas. Então, qualquer lugar que tenha alimento lá dentro, ele precisa do nosso trabalho, precisa do nosso serviço. Mas aonde que ele está? Você acha que essas pessoas todas, esses empresários todos, eles estão prontos para comprar nosso serviço, gente? Quem concorda comigo que eles não estão prontos ainda? O que você acha? Quando você pensa em todo mundo que eu falei, todos esses tipos de comércios e de indústrias, você acha que todos eles já estão prontinhos para chegar lá e falar assim: eu quero implantar boas práticas no meu hotel, eu quero implantar boas práticas na minha indústria de pão sírio, eu quero implantar boas práticas na minha sorveteria? Gente, não mesmo. A grande maioria dessas pessoas está lá em cima no funil, e elas não fazem a menor ideia de que elas precisam das boas práticas. Elas fazem a menor ideia ainda de que elas precisam de um nutricionista para implantar boas práticas. Elas não fazem nem ideia do que é alimento seguro. Vocês têm noção disso? Se essas pessoas não têm nem ideia de nada disso, gente, vocês concordam que são pessoas que vão ter que viver uma jornada até serem convencidas e quererem comprar esse produto? É exatamente isso. Então, essas pessoas, esses clientes que nós temos, que estão lá no topo do funil, eles vão precisar de serem conscientizados, eles vão precisar de entrar aí nisso que a gente está chamando agora de funil, para que eles sofram a metamorfose de quererem contratar a gente. Então, essas pessoas, você vai chegar e vai prospectar e com certeza elas não vão te dar a menor atenção. Algumas podem até fazer de conta, mas elas não têm o menor interesse em gastar dinheiro com você. Por quê? Porque especialmente que elas não entendem, elas não sabem.
E às vezes a gente faz um mau juízo dessas pessoas. A gente às vezes fala que esses clientes não querem comprar, não valorizam, não estão nem aí pra gente, quando muitos deles não é verdade. É lógico que existem esses mesmo, né, gente? Tem os que não querem comprar, tem os que não valorizam, tem os que não querem pagar, tem mesmo. Mas isso tem em todo lugar. Mas só que eles não são a maioria. A maioria não sabe, a maioria não conhece. E por isso que eu falei para vocês que é preciso que a gente comece a falar na cabeça deles, plantar a sementinha, e falando um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, cada dia um pouquinho, usar nossas redes sociais, falar nas festinhas que a gente tiver, falar no elevador onde a gente tá. Dai conta se essa pessoa que você abordou, se ela sabia o que era isso. Será que ela sabia quando você falou sobre documentos, sobre boas práticas? Exatamente, Gleice, são pessoas que vão precisar ser trabalhadas. Por isso que eu venho fazendo, gente, um trabalho bem de formiguinha, juntando muitos nutricionistas que pensam como eu, que somente nós, precisamos começar a contar para o mundo quem somos nós. Nós, e somente nós, precisamos começar a perder o medo e ter coragem de falar sobre consultoria, ou de falar sobre segurança de alimentos, ou de falar sobre técnicas de higiene, de treinamentos, que somos nós que fazemos e que a gente está preparado para fazer tudo isso. Então, eu tenho levantado essa bandeira e falado muito sobre isso. Quanto mais nós falarmos, quanto mais a nossa voz se unir, quanto mais a gente nos der as mãos e juntas a gente ir se apropriando, tomando posse de tudo isso, mais a gente vai poder conquistar clientes. Dai, concordo com você, são raros os clientes que sabem. Então, gente, nós não podemos esperar reconhecimento se a gente não estiver fazendo a nossa parte. Nós não podemos esperar sermos valorizadas se nós não estivermos fazendo a nossa parte de comunicar, de contar, de esclarecer, de trabalhar toda essa ideia da necessidade da nossa presença e da necessidade dos processos que nós podemos implantar. Então, você começa a entender que lá no topo tem um montão de gente que vai falar não para você. E que não é uma coisa pessoal, que você não pode ficar triste demais, que você não pode desistir porque levou 50 nãos. Não. Você vai entender também que a prospecção não é uma, não são duas, não são três, são 30, são 60, são 90, são 120. Por quê? Porque reza a lenda que de cada 100 que você prospecta, 10% compra de você. Então, de cada 100, 10% tem a possibilidade de comprar de você, não propriamente compra, eu falei errado. Então, de 100, você vai ter 10 clientes que podem querer comprar de você. Então, entende que você vai ter que prospectar muito, que não é, que pode ser, Dai, você tá aí, começou com a sua prospecção, pode ser que você consiga 2 clientes uma tacada só, pode ser, a gente não sabe, mas isso não é comum. É possível, mas não é comum. O comum é que você mande muito recadinho pelo WhatsApp, que você mande muito recadinho pelo Instagram, que você mande muito recadinho pelo e-mail, que você fale com muitas pessoas ao vivo e a cores, para que algumas pessoas queiram te ouvir. Porque depois que passou aquela lá de cima do funil, aquela etapa lá de cima do funil, vem a do meio. E a do meio são aqueles clientes que já sabem que precisam da gente. São aqueles clientes que a vigilância sanitária já passou, ou são aqueles clientes um pouco mais conscientes,
ou são aqueles clientes que já ouviram falar de alguma forma, já leram alguma coisa, já participaram de algum curso no Sebrae, por exemplo. Então a gente tem esse grupo ali no meio do funil que de alguma forma ele já ouviu falar que precisa de documentos, que precisa de processos, que precisa de procedimentos, que vai precisar de nutricionista ou de outro profissional para fazer tudo isso para ele, mas ele acha ainda que dá conta de fazer tudo sozinho. Ele acredita que ele não precisa ainda de gastar, ele acha que ele está gastando, que ele está tendo uma despesa com o nutricionista. Ele até vai te escutar, ele até vai lá te mostrar a área de produção dele, ele vai se interessar pela sua prospecção, ele vai se interessar por tudo que você falou, mas no fundo ele está pensando assim: eu não preciso dela, eu não preciso desse serviço, eu sou capaz de fazer tudo sozinho. Eu vou contratar alguém, eu vou chamar aquele meu encarregado, eu vou chamar aquela mocinha que fica no caixa, que não faz muita coisa, que acaba tendo pouco serviço. Eu vou chamar essa mocinha, vou mandar ela lá na vigilância sanitária para ela fazer aquele curso gratuito e nós duas vamos dar conta de resolver tudo. Esse é o segundo público mais comum e ele não é pequeno, viu, gente? Ele também é bem grande. Pensem no funil. Ele também é bem grande. Então aí o que a gente tem? Um público bem grande lá em cima, que nunca ouviu falar de nada disso que nós estamos falando, nada. Um público então, se esse público nunca ouviu falar, acreditem, esse público vai ser difícil de comprar. Aí vem o segundo público que acha que tudo que a vigilância fala é marcação. Já viu esse? Nossa, mas tudo é marcação, a vigilância sanitária vem aqui, fala cada coisa boba, exige cada coisa inconsequente, eu não preciso de fazer nada disso, aqui nunca houve um caso de contaminação. Ou é aquele cliente que acha que a vigilância está até certa, mas que ele mesmo dá conta de fazer sozinho. Esse, às vezes, conforme a sua prospecção, se for uma prospecção bem convincente mesmo, você pegar ele num bom dia, é possível que você ainda feche algum serviço. Mas não é fácil prospectar e captar esse cliente, não. Ele é mais fácil de ser prospectado, mas não é tão fácil de ser captado. O de cima nem é fácil de prospectar, nem de captar, porque ele nem quer te ouvir, então é difícil de prospectar. Porque se ele não conhece, ele não tá nem aí, ele não quer saber. Agora, depois que você passou por tudo isso, aí a gente chega no ouro, né? Aí a gente chega no diamante. E o que é isso, gente? A gente chega aonde a gente quer chegar. Aonde tem um cliente preparado, aonde tem um cliente consciente, aonde tem um cliente que realmente quer comprar de você. Vixe. Será que passa? Espera aí só um pouquinho. No quarto! Passa. A gente vai tomar agora. Então, gente, uma galera aqui, uma moçada. Uma coisa boa, né? Bom demais. Mas aí, gente, a gente chegou então na boquinha do funil, onde você tem um cliente preparado, consciente, igual aos que eu visitei hoje. Visitei 2 clientes hoje, gente, fora da minha cidade, todos 2 ávidos pelo nosso trabalho. Deram um maior apoio, sabe? Foram super bacanas, mostrando tudo, já conversando com os colaboradores. O que a gente saiu agora de lá, ele já marcou a faxinão terça-feira, ou seja, na próxima vez que a gente vai voltar aqui, a gente já vai ver um outro lugar. Esse cliente quer comprar da gente. Mas entendam, é uma jornada e a gente precisa cada vez mais contar para as pessoas, a gente precisa cada vez mais falar nas nossas redes sociais. Lembra que ontem eu falei? Abre a live, gente, fala o que o nutricionista faz, fala o que é segurança de alimentos, nem que seja 5 minutinhos, mas fala.
Uma pessoa começa a ouvir, a outra começa a ouvir também, e você perde o medo. Você vai perdendo o medo de falar, você vai perdendo o medo a insegurança de não conseguir, de falar alguma coisa errada. E não tem nada de errado com isso. O que tem? Se você falar, você conserta, você pede desculpa, no outro dia você vai lá e fala, gente, ontem eu falei uma abobrinha aqui, mas eu vou corrigir, sabe? Não tem nada de errado com isso. A Lua, do Nutri Autêntica, que eu gosto muito, ela fala isso, gente, seja você mesmo, seja do jeito que você é. Então, hoje mesmo, né, o Matheus, meu marido, tá comigo, que nós somos sócios, e nesse caso aqui do Sebrae, né, que a gente veio fazer as consultorias, ele veio junto comigo. E aí ele falou assim, nossa amor, você vai fazer essa live agora correndo desse jeito, cabelo molhado, sem uma make, sem nada? Falei, vou, e não vou nem usar filtro muito lindo lá do Instagram não, porque o povo tem que me ver do jeito mesmo que eu sou. Poxa, passei o dia todinho trabalhando, né? Acordamos 4h30 da manhã, pegamos a estrada, fomos para uma cidade, conhecemos um cliente, saímos, fomos para outro, chegamos em outra cidade. Então, essa é a vida real e não tem nada de errado com isso. A gente precisa falar mais, a gente precisa contar para as pessoas. Técnicas, a gente precisa ser mais, usar técnicas de vendas, aprender sobre técnicas de vendas. Gente, Carol, seja bem-vinda, Vanessa também, sejam bem-vindas. E abusar mais, sabe, do seu poder de convencer as pessoas. Mas para que isso aconteça, você vai precisar fazer o quê? Treinar. Você vai precisar treinar, falar sobre isso. Você vai precisar treinar quando receber o não e não se abalar, não se abater. Às vezes você vai chorar ali um pouquinho, às vezes você vai falar, não, vou desistir desse negócio. Aí você corre aqui no meu Instagram e fala, Nemília, eu tô querendo desistir. Aí eu vou segurar na sua mão e você não vai desistir. Porque você vai lembrar desse dia, eu vou te lembrar desse dia, eu vou falar, se lembra que eu contei para você que você tinha um funil de vendas e que lá em cima a grande maioria dos nossos clientes não sabe que a gente existe? Eu vou lembrar você disso e eu vou te animar e eu vou junto com você, vou arrumar uma técnica diferente junto com você para que você possa continuar a jornada. Clientes, o que é o nosso trabalho? Então, gente, vamos ser mais persistentes, vamos ser mais unidos, vamos ser mais corajosos, mais ousados e ter coragem, ó, de dar essa carona aqui pro tapa e seguir em frente. E não deu certo hoje, amanhã vai dar, gente. Se não der amanhã, depois de amanhã vai, porque o mercado tá hiperaquecido. 2021 promete. Por isso que eu não quis deixar para começar meu aquecimento, para fazer as lives para vocês, para fazer as aulas gratuitas assim que acabar essa semana de aquecimento. Estou programando essas aulas para elas ficarem muito bacanas, muito boas, com material muito bom, para que você já comece 2021, quem sabe com a sua consultoria. E se não for já com a sua consultoria, com um novo emprego, como aconteceu com a Marlúcia, que estava com a gente ontem, que conseguiu, ela hoje foi o primeiro dia de trabalho dela, tenho certeza que ela está morta de cansada, por isso que ela não apareceu aqui. E aí, então, que você esteja mais preparado. Por isso que eu resolvi, falei, gente, agora, faltando 35 dias, ainda dá tempo. Dá tempo, porque como eu falei naquela live de anteontem, não foi? Aquela live de anteontem achei maravilhosa, quando eu falei do Roberto Chiniachik, que ele falava assim, o sucesso não vem no trabalho na hora do expediente, o sucesso vem na hora que você deveria estar descansando e estar se preparando, vem na hora que você não está lá no seu expediente, porque lá no expediente é o que todo mundo faz, e para ter o sucesso você tem que fazer algo diferente do que todo mundo faz. Você tem que, gente, a gente tem que ser ousado, tem que ter coragem. E mesmo que você não esteja tão preparado tecnicamente, enfrente a si mesmo.
E como eu tô falando para vocês, o serviço de manual de boas práticas é o melhor deles. É o melhor, é mais fácil de vender, é mais fácil de convencer, é mais fácil de você fazer. A documentação é muito mais tranquila, é simples, não é aquela coisa desesperada, né? Não, o manual de boas práticas é muito bom de se vender e de fazer. A implantação, ela é mais demorada. Uma vez que você faz o manual, você vai pegar tudo que está lá e vai implantar. Então, o que a gente vai falar nas nossas lives, sempre vou dar da agora para frente, né? A partir de segunda, a gente vai começar com a mão na massa mesmo em manual, tá, gente? Amanhã e depois, eu vou ser mais amena um pouquinho, até porque amanhã eu vou estar ainda aqui em Porangatu. Eu tô com um pouco de receio, vou torcer para eu conseguir fazer a live às 10, mas eu marquei com o cliente 9 horas, então eu vou ter que fazer a live lá do ambiente do refeitório. Se eu não conseguir, né, porque é uma churrascaria lá, eu não sei como é que vai estar, eu não conheço o ambiente. Se eu não conseguir, eu vou abrir a live e vou explicar para vocês, tá? Mas 10 horas eu quero estar, só se eu não tiver internet, que eu também não sei como vai ser. Bom, se bem que eu tenho os dados, acho que não é problema. Mas amanhã e depois eu vou ser um pouco mais amena, porque no domingo eu quero contar um pouco para vocês da minha experiência, como foi a minha jornada, né, com a minha carreira, o tempo, como eu comecei, como foi tudo isso acontecendo, como eu fiquei parada durante 10 anos e voltei e retornei, estou aqui fazendo live, quem diria isso, gente? Nunca. Então, contando, animando novos profissionais, eu que achava que nunca mais ia voltar. Então, no domingo ainda quero contar isso um pouquinho para vocês. Para segunda-feira, eu quero falar muito sobre boas práticas. E aí a gente vai falar sobre manual, sobre POP, sobre registros. E ao mesmo tempo a gente vai estar falando sobre implantação, para que vocês possam entender um pouco mais. Quem tiver alguma dúvida, não sei, vai que vocês não têm dúvida, gente. Vocês querem que eu fale de outro tema? Me conta. Vai que vocês não têm dúvida aí de manual, eu tô falando de manual e vocês vão falar pra mim: ih, Ana Emília, para com isso, tem dúvida não, me conta aí, porque eu fiz o post, eu vi que ainda ninguém me respondeu, se tem algum desafio aí pra fazer manual. Do meu pessoal que tá aqui na live agora comigo, vocês gostariam que eu falasse de manual, de POPs, procedimento operacional, de registros, como é que a gente faz isso, quais são os principais e os mais importantes? Vocês queriam que eu falasse sobre plano de ação, por exemplo, como fazer um plano de ação, como montar um relatório de não conformidades? Fala pra mim se isso é um assunto bacana, porque se não for, ainda dá tempo de eu mudar. Aí a partir da segunda-feira eu já mudo tudo. Me contem, por favor, coloquem aí pra mim. Me digam se isso é um assunto que interessa, porque aí as aulas estão montadinhas, mas não tem problema. Eu desmonto e monto outras. É só vocês me falarem, tá? Se for uma aula joia, vocês vão colocar aí pra mim. Ana, pode falar de BPF, coloquem suas dúvidas, pensem. E se não for, coloca aí o que vocês queriam que eu falasse. Mas olha, gente, continuo achando. É um serviço muito bacana. Eu montei um cronograma que eu espero que dê para a gente passar em alguma live. Um cronograma de elaboração e implantação das boas práticas. A gente está seguindo ele, sabe? Fiz os documentos, então estou testando porque é uma coisa nova. Ai, bom, a Gleice já disse que o tema é maravilhoso. Ai, coisa boa. Já